No 41º milênio, a humanidade criou uma civilização interestelar que abrange a galáxia por meio de pura determinação e da aplicação de tecnologia avançada. O antigo sonho de um novo lar entre as estrelas tornou-se realidade. Foi essa tenacidade e visão que levaram a humanidade a explorar o vazio e que, em última análise, construiu uma cultura que abrange as estrelas. Mas a civilização, que outrora se definia pelo progresso e pela esperança, se perdeu, consumida pelo fogo da guerra eterna e por uma luta incessante pela sobrevivência. O poder que a humanidade utilizou para viajar pelas estrelas quase causou sua extinção e representa uma ameaça a toda a vida no universo. Justamente quando a humanidade parecia contemplar o abismo, um novo líder surgiu entre eles. Este homem, o imperador da humanidade, era o único que realmente compreendia a ameaça e como combatê-la para salvar tudo o que amava. O imperador se sacrificou e aceitou o aprisionamento eterno em sua própria carne. Agora, a humanidade precisa lutar em todas as frentes, lutando não apenas para preservar seu império e manter seu imperador vivo, mas também para salvar suas próprias almas. A colonização da galáxia pela humanidade começou há mais de 40 mil anos, quando a humanidade ainda estava restrita ao seu planeta natal, Terra. Foi durante o longo período da chamada Era de Terra, que terminou no 15º milênio DC, que a humanidade ousou alcançar o vazio para provar sua extraordinária natureza e aceitar o desafio do desconhecido. Após os exploradores humanos penetrarem a atmosfera da Terra e se estabelecerem em órbita baixa, logo foram mais longe e pisaram pela primeira vez na lua de seu mundo, chamada Luna. Mas apenas um destino realmente despertava a imaginação: Marte, o planeta vermelho. Marte foi o primeiro mundo a se tornar habitável para a humanidade através do processo de terraformação, terraformando suas areias vermelhas e mortas em um verdadeiro paraíso de campos verdes, oceanos profundos e céu azul. O esforço foi liderado por poderosas corporações terranas, cujos ideais visionários as levaram a usar todo o dinheiro e poder à sua disposição para espalhar a humanidade além de seu frágil berço, aproveitando seu espírito competitivo e desejo de alcançar o bem comum. Esses titãs da indústria foram capazes de se unir para desenvolver novas tecnologias radicais na vanguarda da capacidade humana. Foram essas inovações que transformaram um mundo desértico e sem vida em um oásis verdejante em apenas algumas gerações. Tal feito encorajou os cartéis e seus mestres a fazerem mais, tendo visto que agora era possível remodelar um mundo. Eles trabalharam juntos, abrindo novas perspectivas por todo o sistema solar, para alimentar esse desejo de expansão. Não demorou muito para que a colônia marciana se tornasse um centro de rápido avanço científico e pesquisa ousada. Essa dedicação à busca do conhecimento definiria a cultura do planeta vermelho. Por séculos a fio, com a capacidade de transformar um mundo morto em um planeta jardim agora ao alcance, a humanidade passou séculos reivindicando os mundos do sistema solar como seus. Os assentamentos logo se estendiam das minas que extraíam as riquezas minerais de Mercúrio aos grandes estaleiros que circulavam os gigantes gasosos do sistema exterior. Mas foi perto do fim da Era da Terra, no 15º milênio, que a humanidade finalmente ultrapassou os limites do seu sistema solar, rumo ao desconhecido vazio interestelar. Esse período ficou conhecido como o Êxodo Estelar e marcou o início de uma nova era, a Era da Tecnologia. Bilhões de pessoas passaram a buscar construir novos lares à imagem da Terra, na selva estelar, e provar seu valor na nova fronteira. O desenvolvimento das naves geracionais de longa marcha, assim chamadas devido às distâncias que podiam percorrer e ao tempo necessário para isso, possibilitou alcançar mundos a centenas de anos-luz da Terra. Mas a colonização extrasolar nunca foi fácil.
pois as naves estelares dos colonizadores eram limitadas a velocidades relativísticas abaixo da velocidade da luz. O tempo de viagem para novos mundos podia se estender por 10 gerações. Isso significava que cada jornada era sempre uma viagem só de ida. Mesmo quando os descendentes dos colonizadores originais finalmente chegavam aos seus destinos, problemas imprevistos podiam rapidamente ameaçar a sobrevivência da colônia. Em alguns planetas, os colonos se tornaram presas dos predadores ferozes. Em outros, uma atmosfera irrespirável ou em condições climáticas extremas tornavam as viagens para fora dos habitats protegidos por domos quase impossíveis com a tecnologia disponível. Mas independente dos obstáculos, os colonizadores perseveraram e enfrentaram essas dificuldades de bom grado. Eles aprenderam a trabalhar juntos para garantir que todos prosperassem. Ao longo dos séculos, a perseverança humana garantiu que seus assentamentos se espalhassem pelo vazio, a partir da Terra, como pontos de luz em um oceano escuro e infinito. Ao mesmo tempo, a falta de viagens interestelares fáceis e a falta de comunicação forçava cada colônia a ser o mais autossuficiente possível. Não demorou muito para que desenvolvessem suas próprias tradições e cultura. O que havia começado em um mundo, logo foi replicado em centenas de novas colônias durante a Era da Tecnologia. Com o tempo, a humanidade finalmente respondeu à antiga questão de estar sozinha ou não no universo. Não estava. E os aliens eram frequentemente os inimigos. Mas até mesmo essa possibilidade havia sido prevista pelos engenheiros de terra. Baseando-se na experiência de colônias anteriores, os colonos da Longa Marcha receberam bancos de dados e máquinas de fabricação que lhes permitiam criar quase qualquer item, incluindo imponentes armaduras motorizadas para construir e defender suas colônias. Os pilotos desses veículos de combate podiam armá-los, quando necessário, com armas de nível militar. As armaduras logo provariam seu valor. Poucos predadores naturais ou guerreiros alienígenas hostis foram capazes de derrotá-los. Esses híbridos de humano e máquina logo se tornaram uma visão comum em muitas das primeiras colônias terranas. Eles eram chamados de cavaleiros pelos colonizadores, em referência à antiga cavalaria blindada. Mas o que seguiu foi um salto inesperado, mesmo para os padrões de um povo acostumado à inovação constante. Embora poucos registros confiáveis tenham sobrevivido, foi no alvorecer do 18º milênio que a humanidade fez o maior avanço científico de sua história, a viagem espacial mais rápida que a luz. Apesar de milênios de pesquisa, as leis da física provaram ser frustrantemente rígidas. Nada no universo podia viajar mais rápido que a luz. Parecia que os muitos mundos da humanidade seriam postos avançados isolados, privados para sempre do comércio e da comunicação necessária para uma verdadeira civilização interestelar. Mas a solução veio de algo que nenhum cientista poderia ter previsto: a descoberta de um universo completamente novo. Essa dimensão, chamada Imaterium, mas mais conhecida como Warp, corria paralela ao universo físico em todos os pontos, mas não seguia nenhuma de suas regras. A própria realidade não tinha significado nas profundezas do Warp. O Imaterium não era definido por matéria sólida, mas sim por um oceano fervilhante de pura energia psíquica. Era nada menos que emoção bruta manifestada em forma física. Dentro do Warp, o impossível era a única constante verdadeira. A causa não precedia o efeito. O tempo podia passar mais rápido ou mais devagar do que no que passou a ser chamado de espaço real. Mas o mais importante é que a velocidade da luz não era mais um limite rígido para aqueles que ousavam navegar pelas correntes de energia do Warp. A chave era o ponto de Mandeville. Esse era o nome dado a um local no espaço real onde a dobra espacial se sobrepunha ao espaço real, para criar uma interface estável onde uma nave estelar pudesse entrar ou sair do Warp com segurança. Equipada com uma tecnologia conhecida como Warp Drive, a nave podia transitar do espaço real para dentro do Warp através de um ponto de Mandeville. Em seguida viajava através dos fluxos sinuosos do Imaterium até seu destino, para então reemergir na realidade através de outro ponto de Mandeville.
Como o Warp não obedece nenhuma das leis físicas de distância ou tempo, a nave reaparece em uma nova posição a vários anos-luz do ponto de partida. Simplesmente assim. Mas precisamente porque a verdadeira natureza do Warp era desconhecida e tão incompatível com a realidade, que ela se provou incrivelmente perigosa. Nos primórdios das viagens no Warp, as jornadas geralmente eram realizadas em saltos curtos, de 4 ou 5 anos-luz. Naves que tentavam saltos mais longos podiam ser desviadas da rota por milhares de anos-luz, ou até mesmo destruídas por completo. Pior ainda era a natureza bizarra do tempo no Warp, já que algumas naves chegavam séculos depois, ou até mesmo antes do originalmente planejado. O Warp também era frequentemente assolado por distorções violentas, semelhantes a tempestades e rajadas. Essas distorções podiam isolar regiões inteiras da galáxia, impedindo viagens e comunicações. Então veio a descoberta de que algo malévolo vivia dentro do Warp. Muitos dos primeiros exploradores se perderam em suas profundezas enlouquecedoras, logo após relatarem o início de alucinações e visões aterrorizantes. Outros fenômenos foram observados, que poderiam ter sido considerados sobrenaturais por aqueles que acreditavam em superstições antigas. Mas a humanidade não deixaria se deter, e não estava disposta a abandonar as extraordinárias possibilidades oferecidas pela travessia da dimensão psíquica. Cientistas humanos continuaram suas pesquisas e finalmente desenvolveram o dispositivo conhecido como Campo Geller. Funcionava de maneira muito semelhante a uma película de óleo envolvendo uma pedra e uma correnteza furiosa. Assim como um ponto de Mandeville fornece uma interface entre o espaço real e o Warp, o campo de Geller projeta uma bolha móvel de realidade que protege a nave estelar enquanto ela se move através do Warp. Embora a humanidade agora pudesse entrar com segurança no Warp e usá-lo para viagens interestelares, navegar por qualquer distância real ainda se mostrava praticamente impossível. Quaisquer tentativas de sondar diretamente a geografia irreal do Warp sempre levavam o piloto da nave estelar à loucura, suas mentes despedaçadas pela pura incompatibilidade do Immaterium com a realidade. A solução foi outra descoberta inesperada: o gene navegador humano. Este gene era uma expressão, no universo físico, da capacidade de manipular a energia do Warp. Permitia ao seu portador encarar as profundezas do Immaterium sem enlouquecer. A seleção adicional do gene levou ao nascimento dos primeiros humanos psíquicos, ou Psykers. Eles podiam manipular a energia mental do Warp diretamente para manifestar efeitos aparentemente impossíveis no espaço real. Os portadores do gene no navegador também desenvolveram literalmente um terceiro olho no meio de suas testas, através do qual podiam ler o fluxo e refluxo do Warp com tamanha precisão que conseguiam guiar uma nave estelar em segurança através dos seus perigos. Mas todo portal gira nos dois sentidos. Qualquer pessoa que ousasse fitar de relance para o olho do Warp de um navegador tinha tanta probabilidade de enlouquecer como se tivesse olhado para o próprio Immaterium. Apesar dos perigos, havia aqueles que acolhiam a oportunidade de serem os alicerces de uma nova sociedade interestelar. Mas ser navegador trazia consigo responsabilidades e perigos. O gene navegador era recessivo, o que significava que o casamento entre indivíduos com o gene navegador era necessário para garantir a sobrevivência do gene na população humana. Além disso, aqueles que nasciam com o gene navegador às vezes sofriam mutações adicionais além do desenvolvimento do terceiro olho. Essas alterações frequentemente se mostravam terrivelmente debilitantes. Para lidar com tais problemas, os indivíduos que carregavam o gene navegador em sua forma estável se uniam em famílias. Esses clãs logo arranjavam um casamento entre seus membros com a mesma cautela de um criador de cavalos puro sangue da antiguidade. Contudo, tais restrições acabaram por provar seu valor. No milênio 19, as habilidades dos navegadores tornaram-se indispensáveis para a expansão contínua da humanidade. Eles estabeleceram uma nova nobreza, cujas casas conquistaram enorme prestígio e riqueza. Com navegadores a bordo das naves estelares humanas, finalmente seria possível realizar saltos planejados precisos através do Warp, cruzando centenas de anos-luz de cada vez.
Com tal alcance, os sábios da Terra e de Marte foram capazes de refazer os prováveis percursos das naves geracionais da Longa Marcha que haviam saído séculos antes. Aquelas colônias, ou postos avançados isolados, logo foram reunidos com seu planeta natal e uns com os outros. Com o fim do milênio 19, nenhum planeta humano precisava temer o isolamento. Finalmente era possível que as colônias da humanidade, antes dispersas, comercializassem e se comunicassem entre si. Uma civilização humana que abrangia as estrelas interconectada por laços de comércio e conhecimento. Uma cultura comum nasceu. Cavalgando as correntes do Warp, a humanidade agora podia olhar além do horizonte da próxima estrela. Toda a galáxia estava agora aberta à exploração e colonização. Essa nova era seria lembrada como o ápice da civilização humana, o alvorecer da Era de Ouro da humanidade.